Agora, conversando ao vivo, eu e Théo Cury, com o ex-presidente do IBP, o Eberaldo de Almeida Neto, já aqui com a gente. Tudo bom, Eberaldo? Bom dia, bem-vindo. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Théo. Boa tarde a todos. Vamos lá, Eberaldo, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, primeiro, em que medida que essa descoberta ela muda a perspectiva de segurança energética do Brasil no médio e também no longo prazo? E o que acontece a partir de agora? A partir da descoberta desses indícios, do que ainda depende a exploração até a comercialização desse petróleo? Primeiro, lembrando que esse bloco, onde o Poço Morfo foi perfurado, é um bloco que foi licitado na 11ª rodada de licitação, isso em 2013. Então, tem uma questão que para mim, é uma questão muito significativa da demora de 13 anos, quer dizer, o próprio governo federal, ele leiloou um bloco, e agora uma empresa, cujo acionista controlador, o governo federal, conseguiu finalmente iniciar esse processo. Agora, o processo está no início. Quando a gente fura um poço pioneiro, o indício de óleo é muito importante, mas você tem que coletar material, que a gente chama de material de calha, coletar a rocha, para ver porosidade da rocha, permeabilidade, analisar o fluido e verificar o volume que tem lá. Porque, diferente do que as pessoas normalmente pensam, o que está lá embaixo é uma rocha ultra fechada, é como se fosse um granito que tem na pia do banheiro da nossa casa, por exemplo, ou na pia da cozinha, mas com porosidade até menor. E o petróleo, o gás e o óleo, eles estão ali dentro em altíssima pressão. A gente está falando de um poço furado numa lâmina d'água de mais de 2.800 metros, né? E tem mais toda uma camada de sedimento para baixo. Então, a gente está no início do processo ainda. Obviamente que a Petrobras terá que fazer testes de produção, ver a recuperação da pressão ali para ver o volume. Provavelmente vai ter que furar poços adjacentes para ver o tamanho do reservatório. Ou seja, a gente está num processo inicial. Mas que bom que veio, né? Antes tarde do que nunca, né? Eu queria entender, Eberaldo, e obrigado pela participação aqui na manhã de sábado com a gente. Queria entender qual que pode ser o impacto ambiental, porque houve por muito tempo uma discussão com relação a isso, houve tentativa de judicialização, o próprio Ministério Público Federal bateu muito nessa tecla, o IBAMA não se mostrou muito convencido num primeiro momento, e a gente comentava aqui, não sei se o senhor acompanhou, sobre esse embate que havia dentro do próprio governo do presidente Lula, sobre se deveria haver ou não essa liberação para as pesquisas e para os estudos, de que maneira pode haver um eventual impacto ambiental e quais as possíveis consequências. A gente cita, por exemplo, a Noruega, que é um país que é ambientalmente modelo, que está numa região, inclusive, muito complicada em termos de meio ambiente, uma região mais gelada, que produz petróleo no mar há décadas e que preserva o meio ambiente, que tem essa consciência ecológica. Então, eu acho que dá para analisar essa possível produção, caso seja comercialmente viável, e eu espero que sim, para o bem do Brasil, como pegar o dinheiro que é oferido da produção de petróleo e aplicar na proteção do meio ambiente. Quer dizer, como é que eu mantenho a floresta ali de pé, com as pessoas podendo sobreviver da coleta de castanha, disso ou daquilo, que de fato criando uma atividade econômica na floresta, que preserve a floresta, porque, infelizmente, o grande adversário do meio ambiente é a pobreza. Então, a aplicação dos recursos de uma maneira séria, o governo federal, quer dizer, as participações governamentais por ano no Brasil, elas excedem a 250 bilhões de reais vindo da cadeia de petróleo, né, nas mais variadas frentes. Então, assim, é um dinheiro que, se bem aplicado em educação, em preservação da natureza, isso traz resultado. A pobreza é que, de fato, destrói, né? Então, assim, as populações ali do Amapá e cercanias, eles não têm perspectiva econômica para manter, e muitas vezes partem para um extrativismo predatório, né? Então, eu acho que dá para conciliar as duas coisas, pegando esse dinheiro advindo do petróleo, conforme eu falei, se pegarmos a arrecadação em participações governamentais, se excede a 250, 260 bilhões de reais por ano, né? E aplicar, né, pegar um quinhão e aplicar no meio ambiente. A gente está falando de uma produção de petróleo a mais de 170 quilômetros da costa, quer dizer, essa possibilidade, que muitas vezes eu vi, inclusive já debati com ambientalistas a questão de tocar a costa, a probabilidade é
diminuta, é praticamente zero, por conta das correntes que tem ali, e a gente tem que levar em consideração que esse é um posto pioneiro de número 1405 da Petrobras, ou seja, a Petrobras tem larga experiência em perfuração de poços, só em Pioneiros já está nesse número, que é um número bastante significativo, e são quase 70 anos de história aplicando tecnologia para que, de fato, garanta a qualidade da perfuração e da produção futura, com um respeito total ao meio ambiente. Né? E é importante, Eberaldo, porque o Theo traz essa questão do debate ambiental e tem um outro debate com relação ao uso de combustível fóssil, né? Você, nesse momento, está explorando o petróleo, explorando o combustível fóssil, enquanto o mundo está discutindo transição energética. Isso pode representar algum tipo de risco de investimento? Não, hoje 54% da energia fornecida para o planeta vem de petróleo e gás. Outros 32% vem de carvão. Então a gente está falando que os fósseis, eles suplantam em 82%, 83% o fornecimento da energia do planeta como um todo. A transição energética é interessante, óbvio que temos que fazer, mas não pela falta de oferta que a gente vai fazer a transição, a gente tem que fazer pela substituição lá do lado da demanda. Então, tendo fontes alternativas e de maneira econômica, por quê? Porque o mais pobre não pode sofrer nesse processo, tendo que pagar um custo de energia 2, 3 vezes mais caro do que o que tem hoje. Né? Então, essa é uma questão que tem que ser sopesada o tempo todo, principalmente considerando os países mais pobres ou as populações mais pobres dentro dos países menos desenvolvidos. Então, assim, se nós não produzirmos o petróleo aqui, Carol, ele vai ser produzido em outro lugar, e a matriz energética mundial ela vai fazer a transição de acordo com a oferta de fontes alternativas economicamente viável. Então, esse ritmo, a gente não dá para passar o carro na frente dos bois, ele vai acontecer naturalmente. Enquanto isso, o petróleo vai continuar sendo importante. A gente tem que considerar que mesmo que o petróleo caia percentualmente na oferta de energia, ele pode manter esse volume, porque a população mundial tem crescido, e populações pobres que consomem hoje 1/20 ou 1/30 de um ser humano numa economia desenvolvida, vai passar a consumir energia também. Né? Então, muitas casas no mundo não têm nem energia elétrica. Então, a tendência é que isso vá acontecendo, que a demanda mundial de energia cresça. Então, assim, não tem como esse discurso, ele tem que ser pautado nos números. Né? E se o Brasil deixar de produzir reservas que está aqui, deixar de monetizar essa reserva, ela virá da Guiana, que está ali do lado, ela virá do Suriname, que está a 100 quilômetros para o lado dessa descoberta, ela está vindo do Canadá, ela vem da Noruega, ela vai vir da Argentina, da Colômbia, da Rússia, do Irã, do Iraque, de outros lugares do mundo. Então, essa não é uma questão, deixar de produzir vai queimar menos petróleo no mundo. Isso é uma falácia. Eberaldo de Almeida Neto, ex-presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Eberaldo, muito obrigada por essa conversa, trazendo aí os principais pontos levantados sobre essa questão. Um ótimo dia. Eu que agradeço. Um abraço.